Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, em agradecimento por tudo que Ele tão bondosamente nos oferece. Agradecer muito particularmente essa oportunidade reencarnatória que nos concedeu. Agradecer também ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade, a companhia, o aconselhamento, rogando nos auxiliem para que das leituras do dia de hoje nós consigamos extrair maiores e mais profundos conhecimentos. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos e que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós terminamos na semana passada a leitura do capítulo 1, que fixa, de uma maneira geral, os conceitos a respeito de leis morais, lei divina. Nós vimos lá, assim, a título de recordação, que as leis morais elas dizem respeito ao homem, considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com o seu próximo, bem como as regras que regulam a vida no corpo e a vida da alma. Vimos que as leis morais têm as leis divinas no geral, não só a parte moral, tem por caracteres a eternidade, a imutabilidade e a universalidade, e que seu conhecimento é acessível a todos desde sempre, o tempo todo ela está à nossa frente, que ela se encontra gravada por Deus na consciência de cada um dos filhos que criou, e que elas continuam sendo reforçadas e ainda disseminadas, conhecimento mais pormenorizado, na figura dos profetas da antiguidade ou dos espíritos amigos nos dias de hoje. Vimos também que Deus nos proporcionou um guia e modelo, mais recentemente, que é a figura de Jesus, a pessoa de Jesus. E veja bem, guia, e modelo, alguém que a gente deve se espelhar, e alguém que necessariamente nós temos que seguir. Vimos também que, por definição, para o espírito orientador nosso moral é a regra de bem proceder, distinguir o bem do mal, que o critério para essa distinção ser feita com perfeição é o emprego da regra de ouro quando se trata de relação com o nosso próximo, não fazer ao próximo aquilo que nós não gostaríamos de receber. E em relação a nós mesmos, restringir todas as nossas expectativas àquilo que efetivamente nos é necessário, sem excessos. Vimos também que os homens, nós, respondemos por nossos erros de forma proporcional ao conhecimento que nós temos da lei de Deus. Então, aqueles que estão muito avançados no entendimento da lei de Deus erram e pagam com mais, vamos dizer assim, com mais veemência, a pena lhes é mais pesada por conta desse conhecimento. Aquele que é ignorante em início de jornada erra, e efetivamente paga, porque ninguém deixa de pagar pelos seus erros, mas de uma forma mais branda, justificado não, atenuado, obviamente, pela sua ignorância. Vimos também que não se trata de fazer somente o mal para ser punido, não fazer o bem também. Então, cada um é punido, cada um recebe a consequência do mal que pratica e do bem que deixou de praticar. E por fim, a última abordagem, que o mérito do bem ele ganha mais relevância, o mérito do bem
está na dificuldade de praticá-lo. Então, quanto maior a resistência que nós encontramos à prática do bem, mais meritório é agir no bem. Então, resumindo o capítulo 1, esses conceitos, agora a gente vai aprofundar, segundo a proposta de Kardec, abordando a lei divina segundo 10 aspectos. Né? E Kardec inicia, no capítulo 2, né, a abordagem da lei divina, conforme essa divisão proposta, pelo aspecto adoração. Então, ele chama a todos de lei, né? E a gente tem uma tendência de achar que são leis individualizadas, mas nós já fizemos questão de dizer que elas são aspectos de um conjunto da lei divina, que abrange tudo, né? Então são, vamos dizer assim, nuances, aspectos, né? Então, capítulo 2 da lei de adoração. Kardec não podia começar de outra maneira que não fosse tratando da relação com Deus. Né? A lei de Moisés, nos seus 3 primeiros mandamentos, fala da relação do homem com Deus. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão, santificar o dia de sábado, em honra a Deus. Né? Então, esses 3 primeiros se referem à relação do homem com Deus. E vão ver aí, né, que se trata da, vamos dizer assim, da adoração que Moisés considerava devida a Deus. Né? Amá-lo, não usar seu nome em vão e guardar um dia em homenagem a Deus. Muito bem. No capítulo 2, então, Kardec aborda 6 temas, né, são um total de 28 questões, e nós vamos tentar discorrer em 2 aulas. Né? Vamos lá então. Assim, obviamente, os temas. Objetivo da adoração, os temas deste capítulo. O objetivo da adoração, a adoração exterior, a vida contemplativa, a prece, politeísmo e sacrifícios. Vamos começar então o objetivo da adoração, questão 649. E Kardec questiona: em que consiste a adoração? Nosso orientador responde assim: na elevação do pensamento a Deus. Deste, de Deus, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Então a resposta dele é elevação do pensamento a Deus. E remata dizendo: pela adoração, por elevar o pensamento a Deus, por dirigir seu pensamento a Deus, o homem aproxima de Deus a sua alma. Questão 650. Kardec pergunta: origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto de ensino? Adorar a Deus, olhar com reverência a Deus, é próprio nosso, é inato, está dentro de nós? Ou é vamos chamar assim, um costume que nós adquirimos? Fruto de um ensino, de um adestramento, de um treinamento? E aí o orientador responde assim: sentimento inato como o da existência de Deus. A consciência de sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Então, nosso orientador diz: olha, vocês têm esse sentimento inato, como é inato em vocês, né, a percepção da existência de Deus. Né? E ele justifica, dizendo: olha, vocês reconhecendo que são carentes, que são fracos, são precários, não conseguem resolver tudo sozinhos, se submetem de bom grado, né, curvar-se diante da superioridade e da proteção que Deus pode nos oferecer. Questão 651. Terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? Existirá em algum lugar, algum povo, alguma nação
que não adora a Deus, que não tem nenhuma manifestação de adoração a Deus? E o orientador responde assim: não, que nunca houve povos ateus. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo. Eu gostaria de grifar, né, o início da resposta. Ele diz: não, que nunca houve povos ateus. Qualquer um que cultue um ente superior está cultuando a Deus. Não interessa se você o chama de Moloque, de Mamon, de, de Tupã, não interessa, né? Desde que você reconheça a existência de um ente superior e lhe preste as reverências, você está cultuando a um Deus, né? É esse o raciocínio que ele faz. Então não há, efetivamente, em nenhum lugar do mundo, um povo que não tenha uma referência de um ente superior, né? E ele diz: todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo. Né? Voltaire, um pensador francês, né? Ele tem uma frase que é lapidar, para mim é lapidar. Ele diz assim: se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo. A nossa vida necessita tanto da figura de Deus, né, que é intrínseco a nós, está dentro de nós, né, esse conceito, tá impresso em nós esse conceito. Existe um ente superior que a tudo dirige, tudo coordena. A colocação de Voltaire é preciosa. Ele diz: olha, se não houvesse, e ele já começa dizendo um Deus, ele era deísta, né? Ele acreditava em Deus. Se não houvesse Deus, se Deus não existisse, nós teríamos que inventá-lo, porque não haveria uma maneira de explicar as coisas sem que houvesse Deus. Então eu acho preciosa a frase por conta disso. Deus é, no final das contas, a explicação de tudo. Questão 652. Poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? Então, é por conta de existir a lei que nós adoramos a Deus? E aí o nosso orientador responde assim: a adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato ao homem. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que de formas diferentes. Então, Kardec pergunta: é a lei natural que dá origem à adoração a Deus? Ele: não, a adoração a Deus está na lei natural, faz parte da lei natural. O reconhecimento da superioridade, da grandeza, da bondade está na lei natural. Aí nós vamos para o segundo tema. Vimos o primeiro aqui, o objetivo da adoração, e eu gostaria de reforçar a ideia: elevação do pensamento a Deus. Aproximar a alma de Deus. Esse é o objetivo da adoração. Aproximar a alma de Deus. E aí vamos à adoração exterior, segundo tema. E o Kardec pergunta assim: precisa de manifestações exteriores à adoração? O que nós chamamos costumeiramente de rituais, né? Uma certa sequência de atos, uma certa sequência de palavras, qualquer coisa, né, que demonstre que nós estamos em adoração. E aí o orientador responde assim, e eu gostaria de grifar logo de saída: a adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar.
Então, o nosso irmão orientador, ele resume o ato de adorar a um coração voltado para Deus. E ele diz: em tudo que você faz, não é parar numa determinada hora, fazer um determinado gesto. Não, em tudo que você faz, lembre sempre, né, de Deus e que Ele está contigo e te observando. Né? Kardec desdobra. Ele pergunta: será útil a adoração exterior? Então, se não é necessário, se a verdadeira adoração é a do coração, se não há necessidade de eu fazer absolutamente nada exteriormente falando, né? Ela é útil, é o que ele pergunta. E aí o orientador responde assim: sim, se não constituir, ou melhor, se não consistir num vão simulacro, se não for uma falsidade. É sempre útil dar um bom exemplo. Mas os que somente por afetação e amor próprio o fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Aqui vamos voltar a uma figura fácil de entender, que é os fariseus. Jesus os condenava porque eles eram ortodoxos na prática da religião. Então observavam fielmente a lei. Mas exteriormente, internamente falando, né, eles procediam em desconformidade com aquilo que eles falavam, com aquilo que eles recitavam. Né? Então Jesus os chamava de hipócritas. Ele diz aqui, o nosso orientador: se não consistir num vão simulacro, se não for uma falsidade. Mais na frente: os que somente por afetação e amor próprio o fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Causam mal, responderão pelo mal. Eu gostaria de grifar o seguinte: nosso irmão diz que a manifestação exterior tem alguma utilidade. E ele diz: é sempre útil dar um bom exemplo. Existem irmãos em diferentes níveis de compreensão. Para muitos, a demonstração exterior é fundamental. É fundamental. É só daquela maneira que eles conseguem entender que estão em adoração a Deus. Então, para esses, né, o ato exterior é importante, é útil. É isso que eu gostaria de dizer. Ele não condena, ele só faz a ressalva de que, se o coração, né, não estiver na mesma orientação do que sai da boca, há falsidade. E aí não há, vamos dizer assim, aprovação divina, não, Deus não recebe com bons olhos essa manifestação. Né? Então ele é muito claro. E aqui o exemplo que vem para nós assim, evangélico, né? mais palpável para o que ele diz, é a inconsistência que os fariseus tinham entre o seu procedimento religioso, né, a sua demonstração religiosa, vamos dizer assim, e o seu procedimento religioso. Então, demonstravam um apego muito grande à prática da lei, mas por fora disso, né, além disso, tinham atos dissolutos e não observavam a essência da lei. Eram, segundo Jesus, hipócritas. Né? Aí Kardec pergunta, 654, tem Deus preferência pelos que adoram desta ou daquela maneira? Aqui ele está falando de adoração exterior. Né? Então,
Existem diversas formas, manifestações, né? Então, os muçulmanos, por exemplo, numa determinada hora, tantas vezes por dia, eles devem voltar-se para Meca, né? E fazer as suas orações, né? Os católicos têm um outro procedimento, os evangélicos têm um outro procedimento, os umbandistas. Então, cada um tem uma forma de adorar a Deus, né? E ele pergunta, Deus prefere uma forma à outra? E aí o orientador responde assim, Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Deixa eu ler novamente, porque essa frase eu fiz a pontuação errada. Depois eu volto. Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias, que os não tornam melhores para com os seus semelhantes. Vou voltar, vou fazer força aqui. Deus prefere então não uma forma, mas vamos chamar assim, o comportamento, ou a adequação do comportamento ao preito de gratidão a Deus. Ele prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que, ele prefere esses aos que julgam honrá-lo com cerimônias, que não os tornam melhores para com os seus semelhantes, os fariseus, né? E aí ele prossegue, a resposta é mais longa. Eu fiz força porque aqui está a essência do pensamento. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob que as exprimam. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e cioso, duro e implacável para com outrem, ou ambicioso dos bens deste mundo. Deus que tudo vê dirá, o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem e ignorante que vive no deserto. E como tal será tratado no dia da justiça. Se um cego, ao passar, vos derruba, perdoá-lo-eis. Se for um homem que enxerga perfeitamente bem, queixar-vos-eis, e com razão. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha, porque equivaleria perguntardes se mais agrada a Deus ser adorado num idioma do que no outro. Ainda uma vez vos digo, até ele não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Eu grifei a primeira frase, vou grifar mais uma aqui dentro, né? Então, Deus prefere aqueles que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, àqueles que julgam honrá-los com cerimônias que não os tornam melhores para com seus próximos, com seus irmãos, né? E mais uma. Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e cioso, duro e implacável para com os outros, ou ambicioso dos bens deste mundo.
Então, acho que o nosso irmão deixa bem claro para nós que não é a forma, né, que nos faz aproximar a alma de Deus. É o fundo, é o sentimento. E mais, né, esse sentimento traduzido em ação. Ele faz menção sempre aqui na relação para com o próximo. Nós estamos adorando a Deus e demonstrando isso na relação com o próximo, né? Agindo com o nosso próximo. Questão 655. Pergunta Kardec. Merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, fazendo-o apenas pelo respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo diverso? Por exemplo, aqueles que nascem numa determinada família e, a despeito do que sentem, seguem aquela religião em respeito aos pais, né? Seria essa a ideia. Não é a crença do fundo da alma dele, mas ele a pratica. E aí o nosso irmão diz, orientador espiritual, nisto, como em muitas outras coisas, a intenção constitui a regra. Então, o que Kardec pergunta é, alguém que não segue a religião, que é da sua convicção, em respeito às pessoas, né? Fazendo por respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo diferente. E aí o irmão responde, nisso, como em muitas outras coisas, a intenção, respeito humano e não escandalizar, a intenção constitui a regra. E aí ele remata. Não procede mal aquele que, assim fazendo, só tenha em vista respeitar as crenças de outrem. Procede melhor do que um que as ridicularize, porque então falta a caridade. Aquele, porém, que a pratique por interesse e por ambição, se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens. A Deus não podem agradar os que fingem humilhar-se diante dele tão somente para granjear o aplauso dos homens. Nessa última parte, né, essa segunda metade, ele faz uma ressalva importante, que, segundo meu juízo, né, se aplica diretamente àqueles que fazem da religião, né, um comércio. Como Jesus condenou no templo, né, as manifestações materiais, exteriores, né, o comércio dentro do templo. Aqui também o nosso irmão faz essa ressalva, de que aqueles que fazem isso por conveniência, praticam uma religião porque ela é para eles fonte de poder, de poder monetário, de poder pessoal, fazem isso por interesse e por ambição. Esses não têm perdão. Estão, como diz ele, desprezíveis, são desprezíveis aos olhos de Deus. Aquele outro que pratica a religião, porque nasceu naquele berço e respeita os pais e não gostaria de constranger os pais, né? Está bem, está certo. Muito embora gostasse de outra lhe diz melhor ao entendimento, né? Ele não está cometendo nenhum deslize, não está ofendendo a Deus, vamos dizer assim. Né? Questão 656. Kardec pergunta assim, a adoração individual será preferível à adoração em comum? Eu lembro que Jesus, no Evangelho, diz que a forma de orar, a nossa forma de orar, deveria ser entre para o seu quarto e em secreto. Conversa com o teu pai, porque em secreto ele vai ouvir e te atender. Ele recriminava aqueles que ficavam no exterior das sinagogas e tal, se cobriam de cinzas, aquelas manifestações todas que eram feitas
né, para, vamos dizer assim, para aparecer, vou usar o termo para aparecer. Mas o que eu gostaria de ressaltar é, Jesus diz, a maneira de orar, entre para o seu quarto em secreto. E aqui o Kardec pergunta, a adoração individual será preferível à adoração em comum? Eu vou ler a resposta e depois eu comento. Reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força têm os homens para atrair a si os bons espíritos. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Não creiais, todavia, que menos valiosa seja a adoração particular, pois que cada um pode adorar a Deus pensando nele. Aqui faz referência direta às reuniões religiosas, né? Às missas ou às reuniões públicas no centro. Porque o orientador diz assim, olha, quando vocês se reúnem tendo unidade de pensamento e de sentimento, vocês têm a sua força multiplicada. Ganham muito em força. E nessas condições, vocês atraem assistência, maior assistência de bons espíritos. Mas aí ele ressalva, né? Não creiais, todavia, que seja menos valiosa a sua manifestação individual. Dois aspectos que ele coloca, né, que poderia nos levar a crer que o mais favorável seria as orações em conjunto, né, mas ele remata aqui. E eu gostaria de reforçar a ideia. Jesus sugere que a gente se refira ao Pai em secreto, em segredo, isolado, dentro do quarto, fechado, sem fazer alarde. Aí o nosso orientador remata com essa ideia. Não menos valiosa é a adoração particular. Não menos valiosa é a adoração particular, pois que cada um pode adorar a Deus pensando nele. Então, a adoração exterior, nós vimos, grosso modo, né, dizendo que é aceitável. Em determinados casos, é até recomendável para quem tem dificuldade, né, nesse relacionamento, tem dificuldade para encontrar o caminho para levar a sua alma a Deus, as manifestações exteriores, as cerimônias, os rituais, favorecem, facilitam. O que o nosso orientador ressalva, né, e enfatiza, melhor dizendo, é que a adoração verdadeira é aquela do coração. Então, se o sentimento não estiver conectado com aquilo que a gente faz, não tem valor. Em todas as vossas ações, lembrai-vos de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Então, nós estamos o tempo todo, né, sob a supervisão, vamos dizer assim, vou usar esse termo, sob a supervisão divina. Né? Nós é que desviamos o nosso pensamento de Deus. Se o nosso pensamento, né, estiver, ou melhor dizendo, se o nosso sentimento estiver dirigido a Deus, nós estamos em oração, nós estamos em adoração. Simples assim. Tudo o mais tem o seu valor, desde que não seja falso, desde que não seja hipócrita. Vamos lembrar dos fariseus, né? Desde que não seja hipócrita, né? Tudo tem valor, né, como demonstração de submissão, de respeito, né, de amor a Deus. Vamos então ao terceiro tema, né, que é uma pergunta: a vida contemplativa.
Questão de número 657. Tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? Nós estamos falando aqui das pessoas que se enclausuram, das pessoas que se retiram da vida de relação, que se retiram do mundo para viver, ele chama de vida contemplativa, para viver em oração. E ele diz, olha, terão maior mérito, melhor dizendo, algum mérito, maior não, algum mérito, os que se consagram a esse tipo de atividade, viver em oração. Ele diz, olha, eles não fazem nenhum mal, né? E vivem pensando em Deus. Tem algum mérito isso? Nosso orientador responde assim, não, porquanto, se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem, e são inúteis. Demais, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade. E Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Lembrar da questão 640, responsável pelo mal que faz e pelo bem que não faz. Vamos lá. Vamos por partes. Então, essa vida consagrada ele diz, todo aquele que passa tempo na meditação e contemplação, essa vida consagrada a achar Deus, né? Ela acaba se traduzindo numa grande inutilidade, porque os homens fogem daquilo que é essencial, que é a vida de relação. Viver com os outros, sofrer os problemas junto com os outros, resolver os problemas junto com os outros, isso é o que Deus quer. E ele diz aqui alguma coisa, né, que é para a gente refletir. Ele coloca assim, ó, Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Cada uma das nossas atividades, cada um dos nossos problemas, cada uma das nossas vivências, cada um dos contatos que a gente faz, todos eles são importantes para Deus. Então, Deus quer que nós pensemos nele, mas não quer que nós pensemos só nele. Não é isso. Ele quer que nós pensemos nele, vivendo aquilo que ele propôs ao nosso progresso. Aqui atrás ele já tinha dito coisa semelhante, né? Nós já temos esse conceito. Então é através dessa convivência, desse, vamos chamar assim, desse atrito permanente entre os seres, né, que Deus vê o exercício da sua lei. O homem não pode ser virtuoso fora do convívio do vício, porque ele não foi submetido à tentação, à possibilidade. Um homem só é virtuoso quando se mantém dentro da virtude, podendo fugir dela. É este o raciocínio. Assim também, adorar a Deus é uma coisa fundamental, é o primeiro mandamento. Mas como é que você demonstra isso, é o que ele quer dizer. Como é que você demonstra amor a Deus? E aí surge a necessidade do convívio. Então aquele que vive uma vida de reclusão
em contemplação permanente, né? Buscando a Deus, esquecido dos outros, vivem em inutilidade e não é agradável a Deus. Simples assim. Nós estamos na posição correta sempre. Fugir dela, né, em nome de um valor maior não justifica a fuga. Me desculpem. Não justifica a nossa fuga. Nós temos que estar no meio, submetidos à dificuldade para provar o nosso valor. É isso. Nós temos que estar junto do nosso irmão, convivendo com ele, para provar o nosso amor a Deus. É isso. Não vou usar a palavra não, mas para demonstrar o nosso amor a Deus. Provar não. Demonstrar o nosso amor a Deus. É através do nosso próximo que a gente demonstra amor a Deus. E aí nós entramos no quarto tema, que vai ser longo. Vou fazer 3 questões aqui, 4 questões, né? E a gente encerra, que é a prece. Então nós estamos falando de adoração, por conceito, né? A adoração é um ato, vamos dizer assim, não é o ato, é o meio pelo qual o homem aproxima sua alma de Deus. Dirigindo o seu pensamento para Deus, Deus aproxima dele a sua alma. Desculpem. O homem aproxima dele, Deus, a sua alma. Confusão. A prece. A prece é a manifestação, né, dessa adoração. É única? Não. Eu gostaria de voltar aqui atrás, né, e ele dizendo que o homem adora a Deus em tudo o que faz. Né? Em todos os atos que ele pratica, né, mantido o pensamento em Deus, ele está em adoração. Mas a prece para nós vamos chamar assim, a materialização, ou a forma pela qual a gente consegue enxergar este momento específico de adoração. E aí, Kardec pergunta, questão 658. Agrada a Deus a prece? O nosso orientador responde assim: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. De novo, ele já falou isso, a intenção. A intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creiais que o toque a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique da parte dele, do homem fútil, orgulhoso e egoísta, um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. Então, qualquer manifestação em prece a Deus é agradável, né, desde que o sentimento, né, esteja nessa prece. Voltamos ao conceito geral, né, a adoração no geral, a prece no particular, tem a mesma feição. O que direciona a Deus é o nosso sentimento, é a nossa vontade. Então, tanto pensamento quanto palavra articulada, né? Tanto pensamento em adoração como a palavra articulada em prece, só seguem em direção a Deus se forem movidas pelo nosso sentimento puro e elevado. Questão 659, ele pergunta:
Qual o caráter geral da prece? Vamos dizer assim, qual é a feição, qual é o conceito, qual é o entendimento que a gente deve ter de prece? E aí o orientador responde assim: a prece é um ato de adoração. É uma ação própria de quem adora. A adoração não precisa de ato nenhum, fecha aspas, específico, basta a direção do pensamento. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é o conceito de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E aí ele complementa: há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Aqui ele diz, vamos dizer assim, seriam os 3 objetivos normais ou gerais, né, das preces que nós dirigimos a Deus. Louvar a Deus, reconhecer sua grandeza, sua bondade, sua justiça. Pedir a Deus os seus préstimos, o seu auxílio, né, ou agradecer a Deus, né, as muitas coisas que Ele nos oferece. Então, basicamente, as preces têm essas 3 configurações: a louvação, a petição e o agradecimento, a gratidão. Né? Questão 660. E eu vou parar por aqui. Ela tem um desdobramento. A prece torna melhor o homem? E o orientador responde assim: sim, a prece torna melhor o homem, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. É o pedido de força, né, de coragem, né, de sabedoria, né, e é o auxílio de Deus através da, vou usar a palavra da moda, da mentoria, né, dos nossos bons amigos do plano espiritual. Aí o Kardec desdobra perguntando: como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência e até algumas vezes viciosas? E aí o orientador responde assim: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas que o Kardec citou, viciosas, essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmos. A ineficácia em tais casos, a ineficácia da prece em tais casos, não é do remédio, sim da maneira por que o aplicam. É a prece aplicada sem os requisitos, né, que Deus espera que ela surta em nós. O homem que não se modifica, o homem que não progride, né, ele pode ficar em prece o dia inteiro de joelhos, né, pode, porque ele não mudou a sua essência, ele não mudou a sua direção, ele não mudou a sua maneira de ver e de agir. Então, não há como auxiliar. O que Deus faz é aquele que tem sinceridade, que pede com sinceridade,
infundir fluido novo, reforçar a energia e mandar que aqueles que têm sabedoria, estão acessíveis no plano espiritual, venham ajudá-lo. Aquele outro, né, que se mantém no erro, no vício, né, não tem como receber a orientação. É isso que o nosso irmão diz. E aí ele faz um... Quando Jesus fala da prece, ele diz assim: quando fores orar a seu Pai, não faça como os pagãos, que acham que por muito falarem serão ouvidos. Né? E aqui ele fala exatamente isso. Ele diz: olha, essas pessoas supõem que o mérito da prece está no tamanho, na longura da prece. E fecham os olhos para si mesmo, para os seus defeitos, aquilo que ele tem que corrigir, aquilo que o fará melhor. Sem essa crítica, sem essa análise, sem essa proposta de se melhorar, não há como ser ajudado. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo. Nunca, porém, um estudo de si mesmos. Aqui, né, fechando a ideia, não o tema. A prece melhora o homem, né, porque dá-lhe fortaleza, Deus atende, dá-lhe fortaleza para ultrapassar a dificuldade que o constrange no momento, dá auxílio de irmãos mais sábios, mais experientes, né? Então, possibilita ao camarada se melhorar, ultrapassar as dificuldades e tal. E no desdobramento, o irmão ainda faz a referência, fala: na prece você tem que olhar para si mesmo, você tem que se julgar, você tem que se avaliar. Porque se você não notar em você o que deve ser corrigido, né, não há como o remédio ser eficiente para você. Então, no finalzinho ele diz assim, ó: a ineficácia da prece, no caso das pessoas viciosas, não é do instituto da prece, né, mas é da maneira como eles aplicam. Eles aplicam a prece como se fosse uma negociação com Deus. Pedem alguma coisa que esperam que Deus lhes conceda graciosamente, sem outras considerações. Eu não preciso mexer em nada, eu não preciso mudar nada. Né? Nessas condições, como é que Deus atende? É isso que o irmão coloca. Então, a ineficácia da prece, o não atendimento da prece, não é porque Deus não ouviu, é porque você não tem condições de ser assistido, porque você não se propõe a modificar. Essa é a colocação. A prece faz o homem melhor, mais forte, melhor acompanhado e, se ele aplicar corretamente, mais conhecedor de si mesmo, entendendo as suas dificuldades, aquilo que ele deve modificar em si mesmo. Vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente retoma a partir da 661. Agradecidos a Deus pela oportunidade, né, de estarmos aqui estudando, buscando entendimento. Agradecidos ao Pai pela oportunidade e agradecidos ao Mestre Jesus e aos bons amigos que nos acompanham por estarem do nosso lado, nos auxiliando. Nós encerramos o nosso estudo de hoje encarecendo a Jesus. Nos mantenha debaixo da sua iluminação, para que a caminhada prossiga segura em direção aos grandes objetivos que ainda aguardam por nós. E que o Mestre se mantenha do nosso lado, nos infundindo muita força moral, para que nós tenhamos a coragem de agir conforme a lei de Deus. Muita paz e muita luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.